Eduardo Gerac, vamos para os jogos deste fim de semana, começando na Bahia. Vitória-Bahia, o famoso Bavi, campeonato baiano, ambos vêm de derrota na Copa do Nordeste, o que torna tudo mais interessante, ainda que o Bahia tenha um jogo entretanto, mas ambos estão com alguns problemas depois também de várias vitórias seguidas. Um Bavi é sempre imprevisível, o que é que os números nos ajudam a entender, Eduardo? Bom, primeiro, né, que no embate, no histórico recente, né, é um jogo que tem mostrado ser muito equilibrado, né? Se a gente pegar os últimos 5 duelos entre Bahia e Vitória, ou Vitória e Bahia, obviamente que é principalmente pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, né, pelo Nordestão. Nos últimos 5 jogos a gente teve uma vitória do Bahia no último jogo, né, no ano passado, em final de janeiro. E aí a única vitória do Vitória é lá atrás, em 2021. E aí no meio disso temos três jogos, melhor dizendo, que acabaram empatados. Né? O último jogo entre eles, já pela Copa do Nordeste, o penúltimo jogo entre eles, né, pelo Campeonato Baiano em 2023, como eu disse, foi vitória do Bahia só por 1-0. E a vitória do Vitória foi lá em 21 e 13 de março de 21, 1-0 para o Bahia. Depois disso, tivemos mais 2 empates no meio desses 2 jogos, um por 0-0 e outro por 1-1 também no Campeonato Baiano, inclusive em finais, né? Então, desses 5 jogos, 3 foram em finais, porque afinal de contas eles se encontram bastante aí na final do Campeonato Baiano, né? Agora, além disso, se a gente for trazer mais para o contexto atual, né? Primeiro que a vitória é mais importante para o rubro-negro, para o Vitória. Afinal de contas, em termos de classificação, né, o Bahia tá à frente do Vitória. São só 3 pontos, é verdade, ou seja, uma vitória do Vitória vai fazer com que ele se iguale aí na liderança do campeonato baiano. E além disso, temos toda essa discussão também, que agora vamos ter um Bavi de novo na Série A do brasileiro, né? Isso é sensacional, é interessante e tal. E aí os dois times, Ricardo, tentando aí se organizar nesse início de ano, né? O Rogério Ceni já conseguindo encontrar um quarteto assim no meio-campo, né, com o Cauli, o Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, que está dando muito certo, né? O Everton Ribeiro temos até uma arte, né, para mostrar e tal. O Everton Ribeiro já está sendo efetivo, apesar de não estar tá jogando tanto assim. O Rogério Ceni está tendo muito cuidado, né, para escalar o ex-meia do Flamengo, né, o atual meia do tricolor baiano. E, enfim, mas ele já está mostrando a que veio, já está ajudando demais o meio-campo do Bahia a ser um pouco mais organizado e ser bastante criativo, né? Que é isso realmente que importa para o torcedor, isso é o que importa para o futebol, afinal de contas, a criatividade leva muitas vezes ao gol, né? E do lado Os do, clubes do. Sim, Não, desculpa, Eduardo. claro. Ia falar que os clubes estão em momentos muito diferentes. Ias destacar um jogador do Vitória, a gente já lá vai. Desculpa Sim. interromper-te, mas os clubes vivem momentos muito diferentes. Não é? O Bahia conseguiu a manutenção na Série A, mas é um clube onde o investimento é muito forte via Grupo City. O Vitória acaba por também investir muito, mas no sentido de melhorar um time que foi campeão da Série B. Mas já se reforçou, contratou mais de 15 jogadores. Não é? O Vitória está a construir um plantel novo, quase, não é? É um plantel quase inteiro novo. Exatamente, o que está dando muito trabalho, né, para o Léo Condé nesse início de ano, né, nesse início de temporada. Agora, é interessante que apesar de todo mundo que chegou, o Oswaldo continua sendo ali um porto seguro ali para o ataque do Vitória, principalmente nesse início de ano, né? Ele que tem já 518 minutos jogados em 7 partidas, ele tem atuado demais, ele que já não é tão jovem, inclusive passou pelo São Paulo, passou pelo Fluminense, né? E agora fez a Série B pelo Vitória e agora está sendo um dos homens gols ali do Vitória nesse início de competição, né? Ele está, por exemplo, à frente em termos de minutos do que o Yuri Castilho e o Alejandro. O Alejandro, uma das contratações do Vitória, né? Ele que jogava no Red Bull Bragantino aqui em São Paulo e tem aí agora quase 400 minutos já de atuação nesse início de 2024. E a gente pode ver em relação aos números, né, do Oswaldo,
Ele que no Campeonato Baiano, né, aqui o recorte é só sobre o Campeonato Baiano, não entra a Copa do Nordeste, foram 378 minutos em campo, 5 jogos e 1 gol. Do lado do Everton Ribeiro, ele já tem 2 gols, é um dos artilheiros, né, do Bahia neste Campeonato Baiano, com 150 minutos em campo. É um salto de qualidade. Everton Ribeiro, tem-se discutido bastante a questão da idade e tudo isso, Eduardo, mas quando se vê esse quarteto do meio campo jogar, Cauli fez uma época extraordinária, Jean Lucas e Caio Alexandre já apontavam realmente para um futebol muito maduro, digamos assim, né? Já um futebol muito firmado, apesar de Jean Lucas ser um jogador ainda muito jovem, mas este quarteto do Bahia promete dar muito trabalho a muita gente. Concordas? Exatamente, não, concordo plenamente. E assim, né, a gente pode fazer muitas críticas ao Rogério Ceni em termos de psicologia do futebol, né? Mas do lado da tática, do lado da qualidade do futebol, ele entende demais e ele gosta de jogadores assim, né? De jogadores que são inteligentes, de jogadores que sabem jogar para frente, de jogadores que têm um bom passe, né? Tem muita inteligência, tem muito cérebro, né, para jogar bola, e isso, sem dúvida alguma, o Rogério Ceni conseguiu, já está conseguindo montar esse quarteto, que eu concordo plenamente, vai dar muito trabalho para os adversários, não só do Campeonato Baiano, mas também da Série A do Brasileirão.